Olá, muito boa noite. Voltamos para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje a deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo. Deputada, a gente viu hoje aqui, a senhora que é jornalista, assim como eu, Zé Maria, e talvez muitos que nos assistam aqui, a gente tem visto um embate entre o presidente da República e os jornalistas. Hoje mesmo, na Porta do Alvorada, ele pediu a um comediante, um humorista, que respondesse a uma pergunta sobre o PIB, quando perguntaram para ele o PIB de 1,1%, o que ele achava disso. Ele falou, ele responde aí. Quer dizer, não há um respeito, mandou distribuir banana, tivemos ataques aí a jornalistas nas redes sociais, né? Vera Magalhães, Patrícia Campos Melo. Depois, no final de semana, tivemos aí um episódio horroroso das pessoas xingando a primeira-dama Michele Bolsonaro nas redes sociais, o que é uma coisa horrorosa, um desrespeito total. A mesma coisa com a deputada Gleisi Hoffmann, que é do PT. Enfim, a impressão que a gente tem é que virou uma guerra, ou é o presidente atacando a imprensa também, em algumas oportunidades, também descontando, fazendo ataques diretos ao presidente da República de uma forma também que perde o respeito, perde a qualificação, até o equilíbrio que deve ter, que a gente deve ter no jornalismo. Como é que a senhora acha que isso vai se dar daqui para frente? A senhora que é jornalista também, como é que a senhora vê esse momento aí? Eu espero que haja um resgate do respeito, porque você falou a palavra certa, horrorizada. Eu fico horrorizada. Eu sou do tempo, eu tenho 25 anos de jornalismo, eu sou do tempo em que o jornalista perseguia a notícia, não perseguia as pessoas. Então, eu não me conformo com alguns posicionamentos. O jornalista, eu aprendi na faculdade de jornalismo que ele é aquela pessoa que mostra que o bonde está passando, mas ele não pega o bonde. O que a gente tem percebido é que tem muito jornalista pegando o bonde, querendo que a opinião dele, tudo bem ele ter opinião, desde que fique claro que é uma opinião, mas o jeito que ficou, infelizmente, eu acho que está caminhando para, sei lá, eu estou horrorizada dos dois lados, da falta de respeito, dessa polarização que não leva a nada, só faz acirrar ainda mais os ânimos, que leva da imprensa para as casas também. E como você falou, né, que as famílias estão brigando. Exatamente. E a gente, aqui na Rede Vida, a gente procura fazer um jornalismo equilibrado. A gente não sai atacando ninguém gratuitamente, a gente vai na notícia, porque a gente não vê isso às vezes, né? Está um momento muito acirrado. E também o presidente dizendo, olha, não invista nisso, não anuncie naquele veículo, não anuncie naquele outro. Isso aqui. É um estresse muito grande, né, dos dois lados, da parte da imprensa, da parte do governo, estão estressados com os ataques dos dois lados. Isso não faz bem para ninguém. Houve uma mudança muito pesada, né, na forma de se comunicar, nos meios. Aí, de novo, aquele debate que a gente aprendeu na faculdade do meio e mensagem, né? Houve mudança no meio e na mensagem também, né? As mídias sociais hoje, elas fazem o papel dos veículos de comunicação. Mas não tem filtro. Tenta fazer, não tem filtro. Aí, e não eu tem uma acho que é o apuração momento, equilibrada, né? Tem muita fake news aí. É o momento de responsabilizar essas empresas. O WhatsApp, Facebook estão concorrendo, são veículos de comunicação. Então, eles têm que ser responsabilizados. Eles são veículos de comunicação sem o ônus de ser um veículo de comunicação, que pode sofrer todo tipo de processo se você dá uma notícia errada. Nós daqui da Rede Vida não colocamos um microfone na rodoviária para qualquer um chegar no microfone e esculhambar as pessoas e falar mal, destruir personalidades e destruir famílias, né? E esses novos veículos de comunicação fazem isso, né? Então, não é censura, é preciso responsabilizar. Então, há realmente esta
profusão de notícias e isso acabou incorporado na política. Exato, né? exato. Houve essa incorporação. Isso é muito perigoso. Na minha região tem um caso que ficou emblemático de uma mulher que foi colocada num determinado, numa página no Face, como se ela fosse uma sequestradora de crianças. Uma senhora que parecia com ela foi encontrada na rua, saindo da igreja, e ela foi morta, linchada. Eu me lembro desse episódio. No Guarujá. Então, onde a gente vai chegar com isso se não houver uma parada, uma tomada de consciência de cada um tomar conta de si e falar, opa, isso eu não vou colocar. Eu aprendi em casa, com a minha mãe, você não vai desrespeitar uma pessoa, você não vai desrespeitar o professor, você não vai desrespeitar uma autoridade. Quando eu chegava em casa falando mal da professora, minha mãe, opa, respeita a professora, ela é uma autoridade. O que aconteceu, né? Agora, muitas vezes, os pais vão na escola para reclamar, olha, professora... Não, é uma reflexão da sociedade. O aluno cria um grupo para difamar a professora, né? Mas, enfim, é isso que nós temos para o jantar e a gente tem que continuar... Nós temos que ser a resistência. Resistência, né? Eu sempre digo isso. Quando me perguntam, só para completar, quando me perguntam qual a sua posição sobre aquilo, qual a sua posição... Eu não ponho fogo, eu falo, eu estou trabalhando. Me perguntaram essa semana a respeito da jornalista, por o fato de eu ser jornalista. Você não acha um absurdo? Eu falei, olha, eu estou trabalhando, eu acho que o parlamentar, a credibilidade dos poderes é construída dia a dia e que os parlamentares deveriam fazer o mesmo, não colocar fogo. Eles deveriam fazer a parte deles. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue mudar essa realidade. Mas falta legislação? A senhora acha que precisa legislação? No caso do fake novo, news, eu acho que falta, sim. As pessoas precisam ser responsabilizadas por propagar fake news, porque elas acabam com a vida das pessoas. E muitas vezes a retratação é uma notinha e demora muito. Não, nem existe. Nas mídias sociais nem existe. Mas isso não tem que ser também para quem propagar, por exemplo, uma notícia falsa no WhatsApp. Repassou. Eu recebi o negócio ali, eu repassei e a notícia é falsa, eu também tenho que ser responsabilizado. Exatamente. Né? Exatamente. Porque foram criadas algumas legislações, mas eu acho que ainda não foi aperfeiçoada no caso das mídias sociais. A partir da CPI das fake news, a senhora acha que é possível vir uma legislação aí mais rigorosa? Eu esperava mais da CPI da fake news, virou uma lavação de roupa suja. De roupa também. suja eleitoral. Exatamente. Tem uma frase, deputada, que diz o seguinte, de que a humanidade não se desenvolveu o suficiente para lidar com a internet. A internet chegou antes do desenvolvimento da humanidade. A coisa está até meio... Nós fomos atropelados. Fomos atropelados pela tecnologia. Deputada, e diante desse conceito atual de política, o PSDB e outros partidos tentando fazer o caminho do meio, o que eles chamam de uma avenida central... Uma terceira via. E aí a gente vê que não muda muito na política, né? Está lá o grupo do presidente Jair Bolsonaro e o grupo do PT e da esquerda, né? Como é que nós vamos... Onde eu me encaixo nesse grupo? Então, eu acho que o caminho não é o centrão que fala, né? Se você não é da esquerda, não é da direita, você é do centrão. Então, não, eu sou o que eu sou. Eu sou uma mulher que tem opiniões e que posso mudar de opinião se for convencida. Antes de uma votação, eu estudo os dois lados. Eu tento chegar o mais próximo possível do que eu acredito que é certo, que deve, na minha opinião, ser o comportamento de um parlamentar. O parlamentar, ele é a voz das pessoas que não têm voz. Então, ele está representando a sociedade. E ele para representar a sociedade, ele tem que ser ponderado, na minha opinião. Né? Vocês agora estão com um novo líder, né? O Molon, né? Alessandro Molon. E ele parece que está procurando os dois lados ali, tentando dar uma reduzida aí nesses atritos. A senhora ficou sem direito partidário, né? Por ter votado pela Previdência. Fiquei 6 meses com uma punição. De castigo. De castigo. E agora, a senhora acha que com essa liderança nova pode unificar os dois lados? Eu acho que pode, espero que possa, mas eu vou continuar mantendo a minha posição de votar projetos. Não votar por imposição partidária. Eu tenho uma história
E as pessoas confiaram nessa minha história, que eu poderia representá-las. E é assim que eu estou fazendo. Eu concordo com alguns posicionamentos, até, acho que muitos. Aí falar, você então deveria ir para outro partido. Não. E olha, eu fico observando ali, não tem nenhum partido que eu me encaixo 100%. Eu vou para esse porque eu sou 100%. Quem é que é 100% alguma coisa? É de desconfiar. Agora, eleitoralmente, a senhora vê alguma perspectiva aí do PSB se unir ao PT, uma vez que os petistas já andaram aí procurando, para sondar? A senhora apoiaria um candidato do PT, por exemplo, presidente da República? Não apoiaria. Para a prefeitura. E o presidente Bolsonaro? Se eu apoiaria? Ele é o presidente do Brasil. Ele foi eleito legitimamente. A campanha terminou. Então, nós temos que apoiá-lo. Seja de direita ou de esquerda, o Brasil precisa apoiá-lo, porque nós estamos todos no mesmo barco. A gente tem que fazer o país dar certo. E para a reeleição dele? Dependendo do como ele vai, né? Se eu achar no final ainda desse... Ainda está cedo, né? Ainda está cedo. Nós estamos começando, mas a gente não pode ser contra agora por ser contra. Eu quero ser contra porque eu não sou do partido. Não. Mesmo quem não votou nele deve contribuir para que o país melhore. Se for ele, ótimo. Se ele conseguir fazer isso, ótimo. Se eu não concordar com algum posicionamento do governo, eu voto contra. Mas se eu concordar, eu voto a favor. A senhora é candidata a prefeita? Está no momento, né? Eu estou na pesquisa. No processo eleitoral. Eu estou na pesquisa da minha cidade, eu sou santista e estou em segundo nas pesquisas. Perfeito. Mas eu estou me sentindo bem como deputada porque eu consigo representar uma região como um todo. Então, vai depender, acho que até junho, julho, para eu decidir o que eu vou fazer. Hoje a senhora esteve no Ministério lá até buscando apoio lá, né, para a dificuldade da Então, região. por conta das tragédias que aconteceram, das mortes na minha região, dos problemas, eu fui pedir, das chuvas, eu fui pedir recursos emergenciais para o ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional. Fui atendida. Ele mandou o representante, o secretário nacional de Defesa Civil para a minha região, e essa é a minha função. Se eu sou uma parlamentar e represento uma região, eu tenho obrigação de contar com o governo federal para ajudar a região que eu represento. Né? Que eu fiz uma campanha distrital, eu sou uma das 70 deputadas do estado de São Paulo, mas eu represento também uma região que é o litoral paulista. Perfeito. Olha, o Frente a Frente de hoje, mais uma conversa aqui sobre política. Você sabe, a política define a sua vida, com a deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo. Deputada, muito obrigado. A senhora teve um dia muito cansativo, cheio. As palavras já estão faltando no final do dia. Eu agradeço, eu agradeço o convite. Eu queria agradecer e a senhora pode falar aí o que... Eu quero agradecer. É bom ter essa conversa franca. Eu acho que a política, como você falou, faz parte da nossa vida, mas as pessoas se afastaram da política e a política não pode ser uma linguagem que as pessoas não conseguem entender, porque aí elas também se afastam. Verdade. Então, eu sou jornalista, tem esse dom, né, de traduzir para as pessoas e eu tenho feito isso. Tenho feito isso nos bastidores da Câmara, tentando aproximar as decisões de Brasília de todos nós, porque as decisões que nós tomamos aqui interferem na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Então, eu estou confiante, estou me unindo a parlamentares que pensam como eu e estou esperançosa de que o Brasil vai melhorar, porque precisa melhorar. Eu tenho filhos, não quero que os meus filhos saiam do país, eu quero que eles vivam no país deles e tenham mais oportunidades. Obrigada. Muito bem, é uma conversa com a mesa redonda e aqui a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Zé Maria, mais um Frente a Frente. Obrigado, obrigada, deputada. Já fica o convite para a senhora voltar em breve, porque assuntos não faltam. E fica aqui a nossa mensagem de equilíbrio, né, Zé Maria? Boa noite para você. É tentar buscar aí, ninguém sabe exatamente onde é que está esse equilíbrio, mais para lá, mais para cá, mas a gente tenta aqui. Eu queria dizer que é isso mesmo, viu? Nós vamos conviver com política, temos que conviver com política porque a política vai definir a nossa vida. Muito obrigado, muito boa noite e continue aqui na Rede Vida. Começa agora o Jornal da Vida, com as principais notícias nacionais e internacionais. Obrigado.